Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast no Blog Pod. Hoje estamos recebendo o ex-deputado, ex-secretário de Estado, Rogério Cafeteira, o Cafifa, ou para muitos, lá atrás, Rogério Porcão. Ô Marcelinho, tu foi buscar esse apelido lá nos primórdios, né? E para começar, a gente já vai querendo saber de onde veio esse apelido Porcão, Rogério Porcão. Antes de mais nada, Marcelo, eu queria te parabenizar pelo podcast e agradecer o convite. Na verdade, esse apelido começou, eu fui morar com 10, 11 anos em Brasília. E eu era bem gordinho, para não dizer gordão. E meu nariz, eu sei que não parece hoje, mas como eu era bem gordo, meu nariz era meio de tomada. Então, botaram meu apelido de Porcão. Mas tem um outro apelido ainda, que depois, quando eu fui correr de kart, um amigo botou o apelido na época, um dos pilotos famosos era Niki Lauda. Então, esse amigo querido me chamava de Porco Lauda. Mas aí, quando chegou na política, surgiu ainda, tentaram espalhar o comentário de que é porque tu ia ser dono da churrascaria Porcão aqui em São Luís. Que iam abrir uma filial aqui, rapaz, ele vai ser o dono da churrascaria Porcão. Ele já é gordinho, né? E aí, mas... Rapaz, pra te falar a verdade, Marcelinho, eu nunca tinha ouvido essa versão. Mas se eu soubesse, eu preferia ter aberto a churrascaria do que ter entrado na política. Rogério, foi deputado 2 mandatos, né? Isso, 2010 a 2014, 2014 a 2018. Em 2018, foi no teu primeiro mandato ou no segundo que tu foi líder do governo? No segundo. No primeiro mandato, foi aquele mandato que eu tenho uma saudade imensa. Eu hoje mesmo estava almoçando comigo, que é deputado, estava dizendo que eu tinha certeza de que ele gostaria muito de ter vivenciado aquela legislatura. De 2010 a 2014, foi onde a gente tinha aquele que ficou, eu acho que ficou para a história, a questão do bloquinho, que eram vários deputados de primeiro mandato, e teve uma disputa para a presidência, tanto que, que a gente foi para um sítio, se retirou daqui, chegamos no dia da votação, no ônibus, todo mundo junto, o candidato era o ex-deputado e ex-secretário Ricardo Murá. E ninguém acreditava que a gente teria essa articulação e impusemos uma derrota ao Ricardo. Não ao governo na época. Na verdade, o Ricardo perdeu aquela eleição porque ele começou a descumprir alguns compromissos que tinha feito com o nosso grupo. Achando que já estava eleito. Achando que já estava eleito. E aí teve essa reviravolta, mas foi um mandato onde a gente tinha uma participação de deputados muito efetiva. Né? Então eu tenho muita saudade. O de 2014 a 2018... já não foi igual, porque a composição da Assembleia já era diferente, já tinha um perfil diferente. O governo, e eu gosto sempre de ressaltar, foi uma oportunidade que eu tive e que eu vou ser sempre grato de ser líder do governo, de Flávio. É uma pessoa que eu admiro muito, foi um amigo, foi uma pessoa que quando eu precisei me ajudou. Então eu tenho vários defeitos, mas um eu não tenho, que é a ingratidão. Então hoje o ministro do Supremo, Flávio Dino, sempre serei muito grato a ele. E tenho um respeito e uma admiração e amizade. É interessante tu falar isso, Rogério, porque como líder do governo, todo mundo achou que tu conseguiria ter o 3º mandato, né? Perfeito. E não foi o que aconteceu, não chegou nem a 20 mil votos. O que aconteceu? Não, acho que nesse 21. Percurso? Culpa isso. Na eleição de 2018, inclusive eu falei isso, porque depois da eleição, quando eu não tive o êxito, começaram um zum e vieram me dizer, Rogério, estão falando que tu está culpando o governo por não ter feito. Marcelo, eu falei na época e repito, 2018 eu perdi única e exclusivamente por culpa minha. Eu tinha ganho 2, tu sabe quando tu te acomoda e acha que as coisas vão fluir. Então eu fiz avaliações erradas na época, fiz previsões que eu me equivoquei e dizer assim, Rogério, tu acha que o governo não te ajudou o suficiente? O governo não me ajudou mais porque eu não pedi mais. Achou que estava sob controle. Achei que
que seria possível e fiz uma avaliação errada. Não foi que eu tentei e o governo não me ajudou. Se eu tivesse pedido, não tenho dúvida que ele teria feito. Foi uma falha minha, 2018. Nesse jogo aí, teve alguma... Eu lembro que eu ainda já tinha blog nessa época, eu tinha um blog. Se eu não me engano, eu fiz uma matéria a respeito que tu teria perdido um prefeito. Não me lembro qual foi. Se eu não me engano, se foi Fábio Braga que tinha tomado. Mas eu lembro que começou a pipocar notícias de que tu tava começando a perder espaço, perder terreno. Tinha gente entrando nas tuas áreas e tomando prefeitos teus. Aconteceu um fato, não sei se é questão da data, existiu um fato. Minha primeira eleição, minha maior votação foi no município de Passagem Franca. Sim. E em 2014, eu acho que o prefeito deixou de votar em mim e me avisou, não que ele fosse obrigado, mas foi um município que na época a Cafeteira era senador e eu, através do Senado, ajudei muito ele. Mas ele, por motivos que só ele deve saber, ele resolveu não votar em mim. E só me avisou já na semana onde iria começar a eleição. E por acaso, na época o candidato era Edinho Lobão, foi o primeiro município que se foi. Foi onde começou a campanha. E ele, por algum motivo na época, ele escolheu para votar na candidata Ana do Gás. Foi 2014. Isso aí me trouxe um prejuízo grande, mas foi diferente de 18. Isso aí me deu mais gana e aí eu fui, faca no dente, e aumentei minha votação. Na primeira eu tinha tido, acho que 27 mil votos, na segunda eu já tive 37 para 38, então eu aumentei minha votação. Na de 2018 é que eu só tenho um culpado em 2018, apenas eu, ninguém mais. Certo, então não teve essa intromissão de outros candidatos, que a gente vai para cima de Rogério, vamos tomar essa prefeitura dele. Não. É porque infelizmente a política também mudou, Marcelo. E eu vou te falar, talvez eu não tenha feito a leitura correta nesse período. Antigamente, quando tu chegava e fechava com o prefeito de determinado município, aquilo ali significava que tu teria o voto do grupo do prefeito. E hoje é muito comum o seguinte: primeiro, o número de traições disparou. Tanto que hoje muita gente não cultiva esse tipo de relação de parceria. Eles deixam para fazer uma eleição 6 meses antes, que é uma eleição basicamente de dinheiro. Por isso as campanhas estão ficando tão caras. E talvez eu não tenha feito bem essa leitura e não tenha acompanhado. Então, por isso, eu esperava num determinado lugar ter 3 mil votos e tive 1.500. Por quê, Rogério? Talvez falha minha, mas acompanhando hoje e observando, não só meu caso, mas de outros colegas, tu vê o seguinte: o prefeito vota em Marcelinho. A mulher do prefeito, que é a secretária de Assistência Social ou de Saúde, ela já vota em Rogério. Aí 2 vereadores ele libera para votar num terceiro candidato. Aí tem mais um que ele libera para um quarto. Isso aí tu vai ver em vários lugares. Então assim, fragmentou demais. Então a votação diminui. Antigamente era muito mais fácil tu fazer um mapa. Você fechava com o grupo. Fechava com o grupo. Hoje não. Hoje o pessoal quer uma conversa particular, cada um quer uma conversa. Então, assim, não é todo mundo. Agora eu lembrei. Não tem quem aguente esse tipo de conversa. Agora eu lembrei de um prefeito ali, no interior, tempo. E o cara disse assim: rapaz, a gente tem que fazer aqui, é que nem prefeito tal. Chegava o pessoal para conversar, aí ele abria a porta, mas todo mundo entrar de uma vez. Aí ficava todo mundo acanhado. Aí ele dizia: então tá tudo resolvido, né? Aí ninguém tinha coragem de falar o que queria falar e tava tudo resolvido. Né? Porque lá no interior, não sei se já acompanhaste, Marcelo, assim, uma campanha, tem sempre o evento e você conversa e tudo, aí depois tem um particular. O particular geralmente é no quarto. Aí quando tu vai pro quarto, tu já sabe, tu já te prepara que é facada. Aí vem os pedidos menos republicanos. E, Rogério, também tem aquela coisa do candidato, como tu disse, faz uma campanha mais próximo, né? Sim. Que assegura mais. Que aí muitos começam lá atrás e ajuda, e manda recurso, e papapá, e vai, quando tá chegando mais próximo, o cara quer mais. Perfeito. Aí o cara diz: não, pô, peraí.
Porra, aí tu me fode. Aí o cara, pois agora eu vou te fuder mesmo. Aí fecha com outro. Não, a primeira coisa, ele fica logo zangado contigo. Primeira coisa que ele faz é, não, chegou aqui, não falou comigo direito. Arruma logo Arruma uma situação, uma desculpa. Arruma uma desculpa pra te trair, essa que é a verdade. Né? Porque tu ajudaste ele na campanha dele, tu ajudaste durante o mandato, na hora que chega a tua, aí ele quer que você arque com despesas que fora do razoável, né? É despesa, consegue emprego aqui, coisas... Aí isso foi 2022. 2022. Aí 2020... Aí 18 e 22 que vocês sempre teve naquela faixa ali de 18 mil votos. Acho aí, que 19 para 20. Aí 22, 19 mas para 20. assim, 22... Aí eu lhe digo que eu já não... Em 2018 eu tô te falando que a culpa foi 100% minha. Sim. 2022 já foi diferente. Primeiro, assim... Aí tu já era secretário. Já era secretário, mas não era de uma grande secretaria. E a gente passou praticamente mais de um ano com a questão da pandemia. Como o esporte não era prioridade, então eu fiquei parado. A secretaria ficou parada. Obviamente, tu tem menos visibilidade, tu tem menos ações para levar. E quando foi da troca, quando eu saí da secretaria, as coisas não ocorreram como eu imaginava. Então, mesmo ela pequena, ainda não sei, mas tinha condições de tu te movimentar. Mas, se a coisa acontecesse como tu... Mas aqui, assim, eu não gostaria de citar nomes, mas, por exemplo, aqui teve muita gente que eu ajudei. Teve algum filho da puta que Vários filhos da puta. Vários. Sempre tem, né? Tem mais filho da puta do que gente boa. Na política é assim. Uma vez, eu vou chegar nessa parte. Mas pessoas que eu ajudei, que fizemos compromisso de voto, e gente que me deixou de votar em mim na semana da eleição porque um candidato X chegou e deu 400 mil. E eu realmente não tinha dinheiro para dar. Até porque eu cultivei um trabalho contigo durante 2 anos. Isso que a gente estava falando agora. De 2 anos. E aí você chegou e me botou um preço. E eu realmente não tinha o dinheiro para fazer. Porque hoje, Marcelo, se a gente for observar, para ser bem sincero, existem 3 tipos de deputado. Um quase não existe. É o deputado que tem o voto natural. Se elege porque ele faz uma campanha normal, faz a propaganda e ele tem esse voto natural. Eu te diria que difícil de achar. São pouquíssimos. Pouquíssimos. Hoje quase nenhum. Quase nenhum. Não te digo que não tem nenhum, mas quase nenhum. Os outros são basicamente de campanha, de quem tem ou uma estrutura muito grande. Estrutura que eu te digo meu pai é prefeito, minha esposa é prefeita. Mas vamos voltar aqui no filho da puta. E o outro é de gente muito rica. Mas vamos voltar que compra os mandatos. Mas vamos voltar aqui no filho da puta. O que foi que mais ou menos aconteceu na secretaria que impediu que tu conseguisse colocar ali em prática aquilo que já estava organizado para ser colocado para tua campanha? Não, tiveram dois momentos. Um de pessoas que eu efetivamente ajudei e tínhamos feito uma parceria. E quando eu saí da prefeitura, quando eu saí da secretaria, quem me substituiu, eu comecei a me sentir assim, que eu imaginava que era um amigo, eu comecei a me sentir como um inimigo dessa pessoa. Então, assim, começou na minha visão, uma forma de... Parecia assim, que era um foco... Te sabotar. Era me sabotar. Porque a gente só aprende depois. Hoje, se eu voltasse o tempo, quando eu saí, que eu vi a forma como estava acontecendo as coisas, eu deveria ter desistido bem ali da candidatura. Mas o problema é que a gente só aprende depois que a gente apanha, depois de um erro. Por isso é bom, assim, na política é importante tu ter experiências, para você não errar frequentemente, né? É bom, é legal tu falar isso aí, porque a gente acompanhou, eu vi 3 casos assim, que os caras viram que não tinha como ir para uma campanha e desistiram. Sim. Helena Hiuli, Joaquim Aico, Tata Milhome.
E nas conversas que a gente tinha sempre ali, eles deixavam isso claro, que não iam correr esse risco, as coisas estavam difíceis. Perfeito. Se tu tivesse a experiência, mas é como tu disse, eles já tinham muita experiência, né? Eles já sabiam fazer essa leitura. Exatamente. Eles já tinham tido os reveses, inclusive. Já tinham tido problemas antes. Mas faz parte do aprendizado da vida da gente. Não errarei de novo, né? E se puder, para as pessoas que eu gosto, eu sempre falo que eu não gosto de dar opinião, nem dar conselho sobre as coisas que eu acertei. Eu gosto de dizer o que eu errei. Então, assim, para amigos, eu digo, olha, não deixa a vaidade subir na tua cabeça. Porque um mandato, às vezes, tu chega e tu acha que tu é deputado e que é muita coisa, aquilo ali, e tu vai... É a vaidade, que é o pecado que o diabo mais gosta, vai tomando conta da gente. E a gente já viu um monte aí Muitos. quebrar a cara, né? Muitos. Inclusive, assim, para você ver, só para alinhar aquela questão de recurso e teve gente que teve o dinheiro, teve o recurso, mas a traição foi num patamar tão alto que não se elegeu. Teve gente que tava botando o outro para ser bucha. E na hora a bucha trocou de lugar com um canhão e ele que foi e o outro ficou. Exatamente. Mas faz parte. A política tem mudado, nem sempre mudado para melhor. Eu te diria Rogério, que em muitos casos para pior. E agora? Qual o projeto? Eu estou sabendo aí que vocês estão se organizando, né, em um partido para criar aí um grupo de candidatos. Marcelo, a gente tem um grupo hoje que eu te diria que tem entre 20 e 30 pré-candidatos. Eu te digo entre 20 porque eu acredito que 20 realmente serão. E lá não entra com mandato, né? Lá não entra candidato com mandato. Lá não entra. Quem tem mandato, quem é parente de prefeito, nem quem é muito rico. Porque senão tu cria uma disputa desigual. E... Muito rico assim em nível Macedo? Também. Mas esse que tu está referindo, ele já tinha sido antes. Não, eu tô colocando só para dar uma referência, porque de dinheiro de rico, né? Porque o que eles fizeram agora com o processo aí do Podemos, lá do caso lá dos vereadores. Eu vou assim... Mas isso a gente fala depois. Vamos falar depois. Vamos voltar aqui para o projeto que vocês estão... Então, o nosso pensamento é esse, para dar uma possibilidade de quem não tem um poderio financeiro, nem de estrutura de governo, nem de secretaria de Estado, nem de secretário de Estado. Também não pode. Nem de secretaria de ex-secretário, que vão sair, vão ter que se compatibilizar, nem parente de prefeito, nem gente muito rica, nem deputado de mandato. Porque senão você desequilibra a disputa. Né? E eu também não nasci para ser bucha de ninguém. Se for para ser, eu prefiro ajudar um amigo, colaborar numa campanha, do que ser para uma campanha que eu já sei que eu não tenho a menor chance. Aí tu tá vindo para tua segunda tentativa, né? Sim, 18, sim. 22. Mas tem gente lá que já tentou mais, né? Tipo o Marcos Caldas. Meu amigo J. Pinto também. Que são dois que estão no grupo. Marcos Caldas. Pô, o pessoal encarna com o Marcos Caldas, diz que ele vai pedir música no Fantástico. Já foi a terceira, vai pra quarta, não, né? Pior não e é a gente boa, cara. Gente boa. Todos os dois. Pior não gente é isso. Boa. Todos os dois, nas eleições que não foram eleitos, se não tivessem tido uma estratégia de montar um partido para ser candidato, se eles tivessem ido em qualquer outro partido, teriam sido eleitos. O Marco, na última, não sei se em qualquer um, mas em alguns ele seria eleito. As duas últimas dele, porra, ele dava como certo, né? J. Pinto, em 2014, eu tive 37 ou 38 e ele teve quase 1.000 votos a mais, teve 39 mil e ficou fora. Perdeu para Ricardo Rios. Então, assim, em qualquer outra chapa... Deputado Riborg. Em qualquer outra chapa, ele teria sido eleito. Ele tava bravo, tu viu outro dia na tribuna. Ninguém mandou eu falar nada aqui. E nem tô lendo. Ricardinho. E o Ricardo surpreendeu na época, né? E que, na verdade, eu acho que foi um pouco de erro de estratégia naquele momento do Jota.
Tiveram os votos, mas escolheram errado o partido. O Fábio Braga também tá, né? Fábio Braga. Fábio Braga. Tinham 2 outros que estavam, mas assumiram agora. O Catulé Júnior que assumiu. Sim. A Helena do Alibe também. Tem o deputado Adelmo, que vai depender das questões de julgamento do TSE, de causa deles. Se ele for efetivado, o grupo tá fora. Se ele continuar como suplente, ele tá dentro do grupo. Então, assim, tem vários nomes. Gente do interior, gente de Imperatriz. Agora, sim, tu tem que observar, a gente tem que ir com muito cuidado, porque hoje tem 30 pessoas. Sim. Mas tu tem que ver quem realmente vai. E outros que a gente teve já conversas, que é o seguinte, às vezes tem um candidato potencial e eu te chamo, Marcelo, para tu para tu me ajudar numa chapa. Te ofereço algumas vantagens, algumas questões para tu, olha, Marcelinho, tu vai ter 10 mil votos, que tu vai ajudar aqui e depois disso eu vou você é do grupo, você vai estar amparado. Você vai trabalhar com a gente, tudo, vai ter espaço, vai ter condições para manter tua política. Então, assim, tem que ver. E eu acho que quem realmente tem vontade de ser deputado só tem uma chance, é esse grupo. Senão tu vais já como contratado para ser bucha. É um negócio difícil, né? Difícil. Difícil. Cara... Mas tem alguns aí que são profissionais nisso. E não vive mal não, vive bem. Tem uns caras que todo mundo gasta não sei quantos mil numa campanha. Aí quando sai aquela dificuldade, tem uns caras que saem com dinheiro. Tem vários. Tem uns caras que saem... Vários. Tem uns caras que saem rico. Tem um patamar, ó. Papai, vou ter aqui mais ou menos tantos votos, ajuda na legenda, depois tu tem uma assessoria, tu tem umas emendas que vai botar para tuas bases. E tu vai... Faz uma parceria com um deputado federal. E tu vai... De uma região, faz outro com outro deputado de outra região. Eu vou te falar uma pessoa, e assim, na verdade, é um elogio que eu quero dizer para ele, que eu quero fazer para ele. Tem um cara aqui que eu acho profissional nisso, em fazer isso. Josimar Maranhãozinho. O Josimar sabe montar chapa como pouca gente atualmente sabe. Agora sim, também tem uma questão. O Josimar só consegue fazer isso porque ele tem uma coisa que pouca gente tem também. Credibilidade, ele tem palavra. Então o que o Josimar te falar... tu pode escrever que ele vai fazer. Ele vai cumprir. Se ele disser, olha, o fundo vai cair dia 30. Vou dizer o que pode acontecer de errado. Cai dia 29, 28 ou 27. Dia 1º não cai, não. Ele é de palavra, de compromisso. Por isso ele cria esse grupo e cria essa confiança. E as ele pessoas não querem ser do grupo ele dele, não né? abandona os parceiros dele. Ele não abandona nenhum no meio do caminho. Então isso cria uma relação de confiança muito grande. Por isso que, vamos para a eleição passada. PSB, partido do governador, do senador, fez quantos deputados federais? Tu lembra? Não, fala aí. Só Duarte Júnior. Só Duarte. Só Duarte. Por quê? O governo, a candidatura mais forte, onde a gente ganhou no primeiro turno, onde o senador teve a votação recorde, não foi trabalhada a chapa de federal. Simplesmente deixaram uma chapa onde o partido fez um federal, que é exatamente o que os partidos precisam, é de deputado federal. Deputado não precisa de senador, nem de deputado estadual, nem de vereador. Precisa de deputado federal, porque o deputado federal é que determina o valor que os partidos têm de fundo eleitoral e fundo partidário. E aqui a gente foi muito mal nesse quesito. Já Josimar, sozinho, fez 4. Então, assim, mostra que ele tem muito mais competência nessa área. E o tanto que mostra a força dele, a gente está falando dele, é que o Bolsonaro pediu para tirar ele do PL. E ele se manteve. Né? O cara que é a maior expressão de voto no país. Exatamente. Né? Chama o cara de bandido. Sim. E pede a saída dele. E não tiraram. E o cara diz, rapaz, esse aqui não dá pra tirar, não. Esse aqui não dá, não. Esse aqui ele honra os compromissos. E o partido, assim,
se tu fosse botar no papel, eu não sei a conta, eu não sei o valor. Mas vê quantos deputados Josimar leva, quanto é que ele leva pro partido. Então, assim, aqui a gente tem 18, ele faz de 4 a 5. Ele faz quase um terço, um terço Rogerão, dos eleitores. tu tá acompanhando aí essa confusão, né, cara? Qual, senhor? Essa confusão aí do governo. Eu, na verdade, eu lamento muito o caminho que a gente está trilhando nesse momento. Porque eu acho que o natural, e a história mostra isso, uma vez a gente conversando, eu gostava muito de ouvir, quando meu tio estava com o Sarney, eu gostava muito de ouvir a conversa deles, porque eles tinham muita experiência, né? E eu lembro uma vez Sarney falou que a política, ela se repete. Só mudam os atores, mas a política se repete. Então, se você observar, você não erra. E eu acho que a gente está num caminho errado. Eu acho que o caminho que a gente tinha que ter, não vou falar de nomes, mas é de união. Não tem porque o grupo está nesse momento que a gente está de confronto, de separação de dois candidatos. Eu acho que o caminho, assim, e aí eu acho que tem falha de ambos os lados, né? Mas eu lamento bastante porque eu acho que o normal era a gente fazer um caminho fluido. Mas diante de tudo que já aconteceu, diante de tudo que está acontecendo, a situação, ela parece que não, ela não parece Reversível? melhorar, ela só piora. Ela só piora. O posicionamento do governador, o posicionamento do vice-governador, o posicionamento dos grupos, elas só mostram cada vez que estão mais distantes. Esse caminho, ele, na tua opinião, ele tem como esse voltar pro trilho ou descarrilhou mesmo e agora... Marcelinho, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando e eu contei como assim, durante a minha vida, assim, que eu já nasci na política. Sim. E contei um fato para vocês. Quando eu nasci, meu tio era prefeito de São Luís. Então, assim, o quarto da maternidade não cabia de tanta gente. Quando eu fiz 1 ano, meu tio já não era mais prefeito. Não tinha ninguém no meu aniversário. Só a família. Foda, né? Então, assim, eu já vivi muito na política, eu já vi maré encher, maré vazar várias vezes. E já vi também o seguinte, não existe nada que não possa ser revertido. Nenhuma situação é irreversível. Na política. Na política. A política o que determina é quando os interesses convergem. É a convergência de interesses. Se daqui a um tempo tem um projeto do Orleans, que é um rapaz novo, capaz, mas se daqui a um tempo... Em janeiro, eles analisarem e acharem, olha, não vai ser viável. O normal é você fazer uma correção de rota. Olha, supor, é melhor a gente compor com o Felipe, por exemplo, que aqui dizem as pesquisas que é mais viável. Não tenha dúvida, Marcelo. mas a coisa como tá, Rogério, a coisa como se for o argumento da pesquisa. Não, eu tô te falando de cenário, de uma Certo. análise. Não, eu vou te dar outro cenário. Se for esperar a pesquisa, em dezembro, o Felipe ele não tem mais nem 2 dígitos. E aí o argumento do bom posicionamento numa pesquisa, ele vai por água abaixo. Mas Marcelo, eu falei de pesquisa, mas o que eu te digo é de uma análise de momento. Eu vou te dar um exemplo aqui. 2 exemplos. 1988, é porque vocês são mais novinhos. Cafeteiro era governador, quem era o candidato do governo, a associação dele? Sarney Filho. Naquela época, assim, para ver como as coisas mudam e os órgãos de controle hoje têm mais efetividade. E algumas coisas, às vezes, ainda falha bastante. Mas para ter uma ideia, na época, se colocou as placas dos carros eram só 2 letras. A placa passou a ser SF, Sarney Filho. Até a placa dos carros. Se tu fosse comprar um carro, tinha que botar SF. E ele não conseguiu se viabilizar. Como é que é isso aí?
O cara ia no Detran, Comprou um carro, vou no Detran pra emplacar meu carro. colocar teu carro. A placa tinha que ser SF. Porque só saía, as duas letras que saíram era SF. Fazendo alusão. E Duda Mendonça nem era a vivo. Sarney nem era vivo. Marqueteiro nessa Não, isso época era ainda. cafeteira. Porque antes ele já tinha botado CA e depois Aí é FE. loucura. Porra. Cafeteira tinha esse feeling. Onde o cara ia que tá dirigindo. Aí tu olhava SF. cá, aí tu olhava pro outro ferro, aí depois SF. Mas o que eu tô te dizendo? Sarney saindo da presidência, com o governo, não foi viabilizado. O que Sarney fez? Que maior político para mim, talvez o maior de todos os tempos. Para fazer leitura e de estratégia, eu acho que poucos se comparam a ele. Retirou a candidatura de Sarney Filho. E entrou Lobão. E ganhou a eleição. E a gente pode ver aqui, mais recentemente, 2006. Entra a cafeteira de novo na história. Era disputa. Rosiana contra Jackson. E tinha mais de Caxias, que foi ministro do STJ, Edson Vidigal. E, se eu não me engano, a Aderson também foi. Que eles fizeram uma estratégia de ter mais candidatos para forçar um segundo turno. O que Sarney fez? Quem queria naturalmente para a reeleição? João Alberto. Mas na leitura de Sarney ele precisava para compor uma chapa com um político mais popular. O João Alberto não era um hábil político, mas ele não era popular. Não era uma liderança política. Eleitoralmente ele não era forte. Sim. Qual era a primeira opção de Sarney? Não era cafeteira. Naquele momento, Castelo estava mais em voga. A popularidade dele estava maior do que a de cafeteira, até porque a cafeteira já tinha 80 anos. Mas Sarney fez a leitura seguinte. Como Castelo optou em formar chapa com Jackson, quem é o segundo? A cafeteira. E tirou um senador da reeleição. Botou João Alberto para vice, para fortalecer a chapa. O que eu estou querendo dizer com isso, Marcelo? É que é estratégia. Por exemplo, eu já vi gente falar antes que se o Brandão saísse, ele podia trair, não seria nem eleito senador. Surgiu essa conversa aí. Eu, particularmente, acho que isso jamais aconteceria por um único motivo. Caso, nessa conjuntura, o Felipe não poderia abrir mão do apoio do Brandão. Ele precisaria, até porque é uma eleição que eu acho difícil em qualquer cenário. Vai ser uma eleição disputada. O país está muito dividido, muito polarizado. E eu acho que isso vai ter um reflexo aqui. A Nacional vai ter um reflexo aqui. Então, assim, eu vejo que o Felipe não poderia abrir mão. Então, por isso não poderia, entre aspas aqui, trair o Brandão. Ele precisaria do Brandão. Mas aí as coisas correram. Hoje eu não participo mais como participava antes. Sim. Eu estou te falando uma leitura mais à distância. Tu perdeu o PMN. Pra Braide, né? Não, na verdade, assim... Quando tu foi presidente do PMN em 2018, 2000 e... Não, minha história com o Braide, a gente começou juntos no PMN. E aí teve um fato curioso. É só para eu saber como tu vê essa possível candidatura dele ao governo. Olha, o Braide é um político hoje que ele mudou de patamar. O Braide, nas duas primeiras eleições, a gente foi junto, inclusive PMN juntos. Em todas as duas eu tive mais votos que ele. Inclusive na primeira ele se elegeu por 200 votos. Ele teve 200 votos a mais do que Estevão Aragão, não, do que Nonato Aragão, que era deputado. Mas depois disso, assim, às vezes tem que ter estrela. Você vê, aí tu falou uma coisa bacana, né? Porque, porra, você vê como é a história da política, né? Porque se Nonato se elege, hoje Braide... E Braide já tinha perdido para vereador. Ele já perdeu para vereador aqui. Eu não sei se seria a segunda ou terceira derrota dele. Mas assim, o Braide... isso aí ele tem que agradecer ao Otelino.
Porque no momento em que ele rompeu com o Flávio, ele decidiu tomar um caminho, a estrela dele brilhou. Porra, a estrada é assim, porque ele briga com o Flávio, ele rompe com o Flávio, porque ele que queria ser o presidente da Exatamente. Assembleia quando naquela, Exatamente. né? E aí ele se choca, inclusive ele ficou puto com o Flávio, disse que estava numa sala e Flávio quis falar com ele ao telefone, e ele não aceitou falar com o Flávio ao Se telefone. tu permitir, eu posso contar a história direitinho. Pronto, pode contar. O que que acontecia? O que que acontece? Quando acabou a eleição, na eleição de 2014, o meu amigo, que hoje é conselheiro, mas que era da articulação de Flávio, me procurou durante a campanha, perguntando se eu não queria apoiar Flávio, que a candidatura era mais viável e tudo, e eu falei para Marcelo Tavares, disse, Marcelo, assim, nós já perdemos a eleição, o Flávio já ganhou, ele não precisa de mim, mas eu não vou conseguir me olhar no espelho se eu chegar agora e pular do barco, porque o barco está afundando. Se vocês quiserem, passada a eleição, eu vou cumprir meu compromisso aqui. E aí, se vocês tiverem interesse, a gente conversa no governo, que eu já sei que ele vai ganhar. Ele até me disse o seguinte, Rogério, mas vem cá, tu é satisfeito com o governo? Tu não tem chateação? Eu disse, até tenho, mas eu não tive coragem de falar isso na hora que eu devia. Sim. Agora, se eu fizer isso, eu sou covarde. Por que na hora que eu achei que eu fui prejudicado, eu não reclamei? E agora que eu estou vendo que o barco afundou, aí eu vou sair falando mal deles. Não, eu não faço isso. Passou isso o Marcelo, que é uma pessoa que tem muita visão de política, e o Flávio queria, e o Humberto merecia também, a presidência da Assembleia. O que o Marcelo... E algumas pessoas acharam que foi uma articulação minha, que eu fiz um jogo para ser líder. Não foi isso. O Marcelo Tavares fez a seguinte leitura. Ele já nos conhecia do primeiro mandato. Ele disse, olha, tem duas pessoas lá que podem atrapalhar vocês. Podem atrapalhar a eleição do Humberto. Quem é? Cafeteira, Rogério Cafeteira e Eduardo Braz. Eles articularam aquela questão com o Ricardo Murat e eles podem mexer de novo. Eles são perigosos. Não é uma boa ter eles contra a gente. Aqui que nos chamaram. E nos chamaram para ser líder. Um líder de governo, outro líder do blocão. Marcelo fez uma leitura. A seguinte leitura. Rogério é melhor para líder do governo. Na leitura dele, por quê? Porque Rogério surfa qualquer onda. Na hora que tiver uma questão que não seja popular, impopular, ele vai para a briga de qualquer maneira. E o Bride, ele só vai surfar onda boa. Sim. Numa onda ruim, ele não espera que ele não vai entrar de peito aberto. E foi feita essa leitura. E fomos chamados e fizemos a composição. Durante esse período, o líder do governo, quem escolhe é o governador. Ele manda um ofício dizendo quem é o líder do governo dele. O líder do bloco, ele é escolhido dentro do grupo que faz parte, né? Dentre os deputados. O Eduardo, quando já foi porque já era uma determinação de governo. Sim. Mas durante isso, começou a ter um atrito porque o Eduardo queria ser o primeiro vice-presidente, cargo ocupado naquele momento por Otelino. Porque já se sabia da gravidade da doença de Humberto, e aí ficava-se nessa expectativa mórbida. E aí começou a briga para saber quem seria o primeiro vice. Quem ficaria ali na sucessão. O que aconteceu? Foi feita uma articulação dentro da Assembleia, porque ela era muito nítida do grupo. O Bride era ligado com o Humberto, e eu ligado com o Otelino e com o Palácio. Tanto que em reuniões do Palácio ficava nítido essa separação. Sim. E aí, naquele momento, foi feita uma articulação e depuseram o Bride da liderança. Tiraram o Bride da liderança e botaram o Rafael Leitor, que ele era suplente. Ele não era nem titular. E foi feito assim. E aí, logo depois disso, eu lembro bem, a gente estava na segunda vice. Numa reunião, tinha uns 20 deputados lá. E eu recebi um telefonema do Palácio. E Flávio falou num tom que ele nunca falou comigo, nem eu sendo secretário dele.
Ele falou de forma muito firme do que tinha acontecido e que ele não sabia e não concordava. Porque ele disse que o Brádio, as palavras dele, o Brádio não merece, foi correto conosco até hoje. Não tem por que fazer isso. Rogério, eu quero que você vá lá e desfaça o que foi feito. Eu entrei na sala, chamei Otelino e Rafael, disse, olha, eu estou indo lá para casa, eu espero vocês daqui uns 15 minutos lá, que eu tenho um recado do governador. Cheguei lá e disse, olha, Otelino, durante a conversa eu só falei isso para o governador. Eu disse, governador, essa briga vem por causa dessa disputa. E, na época, eu disse, olha, e o Brádio tomou algumas posições aqui que eu acho que realmente não foram corretas, aqui dentro. Naquele momento eu disse que eu achava que o Otelino tinha razão, que o Brádio estava usando alguns subterfúgios que eu discordava. Eu disse, governador, eu posso garantir para o Otelino que ele é o candidato a vice? A primeira vice? O Flávio disse, pode confirmar que é o nosso candidato. E aí eu cheguei lá e disse em casa, Rafael, Otelino, aconteceu isso, o governador determinou que a gente desfaça, que eu conversasse com vocês e fosse desfeito essa questão. Rafael, tu vai ser líder da presidente da CCJ e tudo. O nosso objetivo, qual era o nosso objetivo? Garantir o Otelino de primeiro vice. Já foi alcançado, tá tudo bem. Só que o Brádio não assimilou isso. Talvez até hoje ele ache que Flávio sabia disso. E eu te garanto que ele não sabia. E aí o Flávio ligou pro Braide para comunicá-lo. Que ele iria voltar e tudo, que ele não sabia, conversar com ele sobre o assunto e dizer que estava resolvido. E aí o Braide não atendeu ele. 2 ou 3 vezes. Ele ligou, depois a secretária ligou, salvo engano, isso eu não tenho tanta clareza, mas acho que Humberto ligou, falou com ele e ele disse que não falaria. Que era para ele não passar o telefone, que ele não queria falar. A partir daí ele passou a ser oposição. E eu acho que isso aí foi assim, para ele acabou sendo uma grande sorte, que ele foi ser candidato a prefeito, não se elegeu na primeira. Na segunda, a gente conduziu mal a disputa aqui pela prefeitura. O Brádio acabou sendo eleito com apoio de parte do nosso grupo. E aí hoje ele se tornou, sem dúvida nenhuma, o Brádio hoje mudou de patamar. Hoje ele é uma liderança, é um fato. E aí volta aquilo que tu falou das convergências, né? Aí hoje você vê Brádio alinhadíssimo ali com a Otelino. Pronto. Qual foi assim, o ponto crucial para o rompimento? A questão de Otelino. Quem é hoje do grupo ligado a Flávio que está mais próximo de Brádio? Quem é quem advoga uma aproximação com o Brádio? Exatamente, Otelino. Por isso que às vezes eu digo para as pessoas, não comprem muito briga de político, porque às vezes depois que se houver uma convergência de interesse em determinado momento, eles vão se unir, você que comprou a briga deles vai acabar ficando fora. Então isso mostra como é o ciclo da política. Por isso que eu te digo, nada é irreversível. E eu torço que haja ainda essa união, independente do nome que seja, mas que a gente vá todo mundo junto. Rogério, hoje a gente está inaugurando aqui um quadro, certo? E tu é que vai... Sobrou pra ti, que tu vai inaugurar esse quadro. Eu gostei dessa, sobrou pra ti. Sobrou pra ti. Já viu que é bomba. Então, vou te dar aqui alguns nomes de políticos. Sim. E tu vai me dizer se é liderança, se é bom de voto ou se é jabuti. Tá, mas vamos combinar uma coisa aqui, pra gente ter um critério. Eu vou classificar de jabuti políticos que eu acho que só se elegeram ou se elegem se tiverem ou muito dinheiro ou com muita estrutura. Não tem o voto natural. Isso. Perfeito? Correto. Inclusive, por exemplo, se eu fosse me classificaria de jabuti. Por quê? Porque o meu primeiro mandato eu tive graças à influência do meu tio. Então, eu já, para quem for classificado de jabuti, não ficar com raiva de mim, vai ser meu colega. Pronto. Tá bom? Certo. Então, vamos lá. O primeiro é o presidente da Câmara de São Luís, vereador Paulo Vitor. Paulo Vitor.
Acho que a primeira eleição de Paulo ele teve 400 votos. 400 votos. Na segunda ele já teve uma votação mais expressiva, se elegeu. Eu classificaria de Jabuti dentro desse critério. Só se elegeu porque teve ajudas e teve estrutura. Ele não tem o voto natural. Certo. E a reeleição dele muito forte também por conta dele ser presidente. A estrutura Não, da agora, casa, né? agora essa nem se conta. Essa aí foi feita em cima da estrutura da presidência da casa. Certo, vamos lá. Fábio Filho, vereador Fábio Filho. Jabuti. Jabuti Na é? mesma questão, fazendo a mesma analogia, mesma comparação. O Fábio Filho é um jovem que só pôde viabilizar a campanha dele graças ao mandato do pai dele, deputado federal, e à presidência do partido, do Podemos. Deputado Carlos Lula. Esse é um amigo querido meu, mas também vai estar na mesma classificação. Meu colega também é Jabuti. O Lula não era uma pessoa conhecida, é um grande advogado, mas não era conhecido e só viabilizou a campanha dele graças a ter sido secretário de saúde e ter uma estrutura muito grande e uma visibilidade ainda maior. Beleza. Deputado Otelino Neto. Otelino, se eu fosse buscar no histórico, seria Jabuti. Hoje não mais, porque ele já não depende basicamente de estrutura. Posso refazer minha análise dele? Pode. Jabuti. Dentro do critério que eu coloquei, da régua que eu coloquei. O Otelino não é um político popular, não tem um voto natural. Elege-se com estrutura. De mandato, de dinheiro, mas com estrutura. Certo. Presidente da Assembleia, Iracema Vale. A Iracema eu já classifico, não é nem de boa de voto, de liderança. Por quê? Porque a Iracema, apesar de eu não ter pouco contato com ela, eu tive pessoalmente uma vez ou duas, ela foi jantar uma vez na minha casa. A Iracema é dessas que ela começou na base, ganhando uma prefeitura onde não era nem o pai, nem o marido, nem nenhum parente, nem um tio que botou ela de prefeita. Ela criou o caminho dela, então eu vejo ela com liderança desde o início, hoje mais ainda, né? Porque ela tomou A própria eleição dela para deputado já foi mais de 100 mil votos. Exatamente, né? Que o PT fez teve a grande ideia de tirar ela do partido. Vamos lá. Rodrigo Lago. Jabuti. Pelo mesmo critério que eu usei para mim e para Lula, por exemplo. O Rodrigo também já viabilizou a eleição dele em cima de uma atuação dentro de uma secretaria de estrutura e visibilidade que ele teve. Vamos lá. Deputado Catulé Júnior. Catulé, não é porque é meu amigo não, mas eu classificaria ele de bom de voto. Porque a secretaria que ele foi, uma secretaria muito pequena, com orçamento muito pequeno, e ele teve uma votação forte no município de onde ele onde ele faz política, de Caxias. Ele foi o segundo mais votado e tendo como adversária a mulher do prefeito. Então, assim, eu acho eu colocaria como bom de voto. Ele teve uma votação, eu acho que te diria que são dos poucos que fez uma previsão e acertou. Bom de voto. Vamos lá. Josimar Maranhãozinho. Liderança. E eu usaria o mesmo parâmetro que até a gente conversou antes. Mesma coisa faria uma comparação com a Iracema. Ele começou a vida política dele como prefeito, mas não sendo indicado por nenhuma liderança do município. Não era o pai dele que era prefeito, não era o tio que era prefeito, não era a mãe. Então, assim, a família dele não era da política. E ele criou o caminho dele. E se tornou essa máquina aí que grande, hoje, né? Grande. Uma grande liderança. Beleza. André Fufuca. André, vou botar o André de bom de voto. Apesar das primeiras vezes que ele entrou, eu diria que ele deu um upgrade. O André começou junto comigo, fomos deputados juntos em 2010. Naquele momento ele era Jabuti. Foi eleito em cima da base que o pai dele era prefeito. Mas acho que hoje ele mudou de patamar. Então hoje ele já passa a ser bom de voto e acaba sendo uma liderança até pela questão a nível nacional. Ele é um presidente de um partido muito forte, então ele tem uma atuação no estado todo. Eu, na verdade, não colocaria de bom de voto, colocaria o Fufuca hoje de um ex-Jabuti, hoje uma liderança.
Beleza. Deputada Mical Damasceno. Eu acho que a Mical, ela não é liderança ainda, mas ela é boa de voto. Porque a Mical, ela tem um segmento... a deputada, eu nem sei se ela gosta muito de mim, porque eu tenho a impressão que ela me bloqueou no Instagram. Mas não posso afirmar. Mas sem dúvida ela é boa de voto. Tanto que ela surpreendeu. Né? Ela tem um segmento e esse segmento tem muita identidade com ela. Então, ela é uma boa de voto caminhando para a liderança. Para a liderança. Eu acho que se ela continuar trilhando, ela vai se tornar uma liderança da direita e extrema-direita aqui no Maranhão. Para finalizar, meu preto, senador Everton. Meu preto. Meu preto é um dos políticos mais habilidosos que eu conheço. Porque eu conheci o Everton balançando bandeira no retorno. E hoje ele é senador da República. Eu não classificaria ele de jabuti. Porque, apesar de dificilmente uma pessoa, aqui no Maranhão, dificilmente uma pessoa humilde chega num cargo. São raras as exceções. Mas ele construiu esse caminho dele. Então eu acho que hoje o Everton, vou colocar ele de bom de voto. Não colocaria ele como liderança. Coloco ele como bom de voto. Eu acho que ele seria uma nova classificação. Eu diria que ele é muito articulado. E habilidoso. Eu vou me meter aí. Aí eu discordo. Eu acho que ele é habilidoso na articulação política, mas a primeira eleição dele para deputado federal, ele foi um jabuti. Ele foi eleito com a estrutura que Jackson botou na mão dele. Que aquele governo pronto, vamos falar uma coisa, mesmo que eu falei de André, entrou como jabuti, hoje eu boto o André como uma liderança, e acho que o Everton classificaria talvez ele como liderança também, pela dimensão que ele tem a nível nacional e articulação a nível nacional. Da articulação. Eu acho que ambos, tanto ele quanto o André, nasceram jabuti e hoje são liderança. Mas aqui que não vai mais aparecer, mas eu vou te falar. Claro. Assim, a gente vai ver gente que foi governador aqui, que foi uma grande liderança que nasceu jabuti. Sim. Nasceu a maioria dos políticos do Maranhão, a imensa maioria... nasceram como jabuti, depois teve a evolução. Rosiana só para concluir que eu discordo, por quê? Porque quando ele se elege deputado federal, ele se elege em cima de uma estrutura que foi colocada para ele se eleger na secretaria, eu acho que de Juventude, né, que não tinha orçamento e jogaram para lá 50 milhões e lá ele conseguiu se eleger, até ajudar outras pessoas. E quando ele vai para o Senado, ele vai no Senado na esteira da mão do Flávio Dino, né? E 2 semanas antes da eleição, quando o Flávio ainda não tinha levantado a mão, não tinha ido para a luta com eles, há 2 semanas da eleição, o Everton ele só tinha 6%. E aí o Flávio decide então pegar ele e a Lisiane e levar para o interior, e ali eles conseguem grande votação. Para ver como política é uma coisa assim, que a gente vai puxando aqui, se a gente for, a gente vai passar 4 horas. Inclusive, por exemplo, uma das coisas que eu queria falar... que hoje os candidatos a senador tem que observar bastante, é o candidato a governador. Nunca na história do Maranhão, nunca um senador se elegeu quando o companheiro de chapa perdeu. Existem 2 exceções, mas tem um detalhe. 1990, Castelo perdeu e Cafeteira ganhou para o Senado. Mas no primeiro turno, Castelo ganhou, que é onde decide a eleição do Senado. Em 2006, a mesma coisa. Cafeteira ganhou e Rosiana perdeu. Mas no primeiro turno, Rosiana foi a primeira colocada. Sempre o governador puxa o senador. Então hoje, no cenário que está meio embaralhado, as pessoas que pretendem ser candidatas a senador têm que avaliar bem isso. Flávio Dino elegeu os 2, né? Contra 2 nomes que eram nomes que tinham peso. Era Lobão e Sarney Filho. Não foi contra adversários fracos, adversários fortes. E teve aquela eleição também que elegeu Lobão e... João Alberto, tinha ficava propaganda, era um abração do outro. Eu voto em ti, eu voto em mim. Isso aí. Que quando podia voltar os Exatamente. 2. É isso. Então, é isso, né? É isso, mas chegamos quase à conclusão que no Maranhão tem poucos que não... É praticamente uma terra de jabuti, né? É isso. Então, gente, a gente vai... Você aí, só para lembrar aí,
você que está nos assistindo, você que discorda, de alguma maneira discorda da opinião da gente, a gente elencou aqui vários nomes. Se você discorda, participa fazendo os comentários. Comenta lá, se inscreve no canal, deixa o like, aciona o sininho para ajudar aqui no nosso trabalho. Beleza? E a gente... Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o ex-deputado, espero que consiga a eleição, nessa eleição de 2026, consiga ser eleito. Desejo sorte, né? E tamo junto. Marcelo, espero que você venha aqui outras vezes também. Agradeço o tratamento que você sempre teve comigo. Sobre a eleição eu vou participar, porque a política está em mim. Vamos decidir ainda e ver o cenário, se ele está favorável. Se está tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável para ser candidato. Isso aí. Mais uma vez, obrigado, Valeu. Rogério. Muito bacana aqui nosso papo. A gente aprendeu muito, né? Com algumas coisas que tu trouxe aí da tua experiência. E é isso aí. E lembre-se, nem tudo pode ser dito em qualquer lugar. Mas aqui, no blog pode.